Olá, pessoal! Na nossa aula de economia da tributação do dia de hoje, nós vamos discutir uma consequência da regra de Ramsey, que é lá o trade-off entre equidade e eficiência. Vamos ter oportunidade também de discutir alguns princípios tributários que são fundamentais para a nossa prova. Então, vem para cá e acompanha comigo a aula de hoje. Aula de hoje, economia da tributação. Vamos falar lá a respeito de tributação e equidade, o trade-off entre eficiência e equidade e as implicações da regra de Ramsey. Vamos falar também da capacidade contributiva e do princípio do critério do benefício. Perfeito? Bom, primeira questão, então, fundamental, é a gente tentar entender a diferença entre eficiência e equidade. Quando a gente está falando da economia dos tributos, a eficiência diz respeito basicamente a dois fatores. Primeiro, a eficiente é, determinada tributação que não interfere, ou pelo menos não interfere de maneira significativa, como os agentes econômicos vão alocar livremente a sua renda. Ou seja, eficiente é a tributação que promove a menor distorção possível na decisão dos agentes econômicos sobre como livremente alocar a sua renda. Claro que eficiência também pode ser entendido, como a capacidade da aplicação de um determinado tributo render, a arrecadação para o governo. Então, eu tenho lá uma tributação eficiente quando eu tenho o menor custo, de imposição da tributação e da máquina arrecadatória, e isso redunda no aumento da receita tributária para o governo. Mas aqui a gente está relacionando essa questão com a regra de Ramsey. E aí você se lembra que o Frank Ramsey, vai dizer basicamente o seguinte, que nós devemos aplicar as alíquotas de tributos mais elevadas para os bens que têm baixa elasticidade, dizendo de outra forma, para os bens que têm uma demanda inelástica. E aí você se recorda também que a elasticidade é uma medida de sensibilidade de uma variável em relação a outra variável. No caso da elasticidade preço da demanda, é o quanto irá variar a quantidade demandada, dado uma variação do nível de preço. Logo, os bens inelásticos são aqueles para os quais a variação percentual da quantidade demandada é menor do que a variação percentual do preço. E, portanto, ela teria o condão, de provocar menos distorção na forma como o agente livremente aloca, disponibiliza a sua renda para a compra de bens e serviços. Portanto, segundo a regra de Ramsey, as alíquotas tributárias devem ser mais elevadas para os bens inelásticos e ser menor para os bens elásticos, aqueles nas quais a variação percentual da quantidade demandada varia mais do que a variação percentual do nível de preço. Porque se impuséssemos uma tributação com alíquota mais elevada para um bem elástico, ela provocaria uma grande alteração na decisão como os agentes econômicos alocam livremente a sua renda, portanto, criando distorção econômica. Então, segundo a regra de Ramsey, eu tenho que a eficiência é aquele tributo que provoca menor distorção na livre alocação de recursos por parte do agente. O grande problema é que essa questão ela não discute a equidade. E o que é a equidade? É tratar os diferentes na medida da sua desigualdade. Então, a gente vai poder observar que o objetivo da equidade é fazer com que os agentes que tenham maior capacidade de renda, patrimônio acumulado ou consumo, paguem, por exemplo, proporcionalmente mais do que a população de mais baixa renda, que tem menos patrimônio
e que têm menos consumo. De maneira que eu possa, então, trabalhar com a ideia da equidade vertical. Os agentes que apresentarem maior renda, patrimônio e consumo pagam proporcionalmente mais, de maneira que a perda de satisfação causada pela implementação do tributo para os estratos de alta renda seja minimamente equivalente à perda de satisfação provocada pela imposição de um tributo menor para a população de baixa renda. Lembrando sempre que quando eu imponho uma tributação, necessariamente eu tiro renda dos agentes econômicos, então eu tenho uma perda de satisfação por parte desse agente. Bacana? Então vem para cá e confira comigo. Bom, qual é o dilema entre eficiência e equidade? É que a tributação ela é não só um instrumento essencial para o financiamento do Estado, mas também para a redistribuição de renda. Contudo, ela envolve um trade-off entre eficiência e equidade. A eficiência refere-se a como os impostos afetam a alocação de recursos e o crescimento econômico. Quanto menor a distorção causada pelos tributos, mais eficiente é o sistema. Agora, a equidade refere-se à justiça na distribuição da carga tributária entre os indivíduos, considerando lá a desigualdade de renda e de riqueza. O desafio é um imposto eficiente, pode não ser equitativo, e o imposto equitativo pode reduzir a eficiência econômica. A regra de Ramsey, ela considera apenas a questão da eficiência. Ela não se preocupa com a questão da equidade. E a consequência é óbvia. Uma regra de Ramsey adotada estrito sensu pode concluir para uma regressividade tributária, ou seja, para que os estratos de renda menos abastados, mais empobrecidos, paguem proporcionalmente mais, contribuindo então para o aumento da desigualdade socioeconômica. Legal? Olha para cá. Frank Ramsey, em 1927, vai formular o princípio para tentar minimizar a distorção causada pelos impostos. Segundo a regra, os impostos devem ser distribuídos de forma que a perda de bem-estar marginal, lembrando que marginal em economia é adicional, que é exatamente o excedente do consumidor, seja proporcional em todos os mercados. Em termos práticos, bens com demanda inelástica, como energia elétrica ou combustível, deveriam ter impostos mais altos, pois o consumo não cai muito com o aumento de preço. Lembrando, quando eu tenho uma demanda inelástica, a elasticidade preço da demanda é menor do que 1. Logo, eu tenho a situação em que a variação percentual da quantidade demandada varia menos do que a variação percentual do preço. Daí Ramsey dizer, que como ele provoca uma menor alteração na quantidade demandada, ele é mais eficiente. Bom, problema com a equidade. Bens de consumo essencial, por exemplo, como alimentos e como energia, seriam desproporcionalmente consumidos pelas famílias de baixa renda, que gastam a maior parte do seu salário, da sua renda, com bens considerados essenciais, como transporte, como moradia, como alimentação, medicação, energia elétrica, dentre outros. Assim, a aplicação pura da regra de Ramsey gera um sistema regressivo que contribui para a desigualdade socioeconômica, portanto, penalizando os mais pobres. Isso nos leva, então, a uma segunda parte da nossa aula, que é para a gente tentar entender alguns princípios tributários. E o primeiro deles é o princípio da capacidade contributiva. A capacidade contributiva é aquele princípio tributário que vai dizer exatamente o que acabávamos de falar, que eu preciso tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. E, portanto, os agentes que têm lá renda, patrimônio
ou consumo maiores devam pagar proporcionalmente mais tributos, desonerando a população de baixa renda, permitindo lá o que alguns autores chamam, claro que brincando, é uma política Robin Hood, que é o poder tirar da população mais rica para poder, inclusive, financiar projetos de distribuição de renda para a população mais pobre, contribuindo assim para a redução da desigualdade socioeconômica. O princípio da capacidade contributiva está atrelado ao princípio da equidade, tanto horizontal quanto vertical. A equidade horizontal me diz que os agentes que têm mesma renda, patrimônio e consumo pagam a mesma quantidade de tributo. Estratos de renda, patrimônio e consumo mais elevados, equidade vertical, pagam mais tributos. Perfeito? Então, olha para cá. O critério da capacidade contributiva me diz que cada indivíduo deve contribuir de acordo com a sua capacidade econômica. Se baseia na renda, no patrimônio, no consumo, como uma medida de aptidão desse cidadão para financiar as atividades do Estado. Fundamenta a ideia da progressividade tributária. Quem tem mais, paga proporcionalmente mais. O exemplo claro no Brasil é o IR progressivo. Por um outro lado, eu tenho agora o princípio do benefício. Aqui observe que o que importa não é a renda, o patrimônio ou o consumo, e sim o quanto determinado indivíduo ele é beneficiado por uma atuação estatal. Isso aqui talvez fique muito claro lá quando a gente tem a criação da contribuição de benefício, ou seja, quando eu tenho lá que na decorrência de uma intervenção pública decorre, por exemplo, valorização imobiliária. A grande questão é definir se essa valorização ela foi total, ela foi parcial ou ela foi marginal, apenas adicional. Então, como é difícil mensurar isso, e lembrando, né, que o tributo lá, a contribuição de benefício, ele tem que ser realizado até o montante da obra realizada, e é muito difícil verificar se a valorização imobiliária foi total, parcial ou marginal, na maioria das vezes, ele não é aplicado. Observe que a capacidade, que a ideia do critério do benefício, ele é mais bem utilizado quando eu tenho lá uma tarifa pública. A tarifa pública, o preço público, lembrando, não é um tributo. Mas ali fica claro essa questão do benefício. Por exemplo, a tarifa do metrô ou do trem. Eu pago na medida em que quero ser transportado por aquele meio de transporte. Então, na medida em que eu me beneficio, eu pago por aquilo. Então, observe que dentro desse preço público, isso fica claro. Agora, dentro da tributação, isso é de uma verificação mais complexa. Mas eu tenho, então, um segundo princípio tributário, o princípio do benefício. Cada indivíduo deve pagar impostos de acordo com os benefícios que recebe do serviço público. Ele se aproxima de uma lógica do preço público. Quem mais utiliza, mais paga. Mas aqui há uma dificuldade prática. É difícil mensurar precisamente o benefício individual obtido de bens indivisíveis, né? Como defesa nacional ou segurança pública. Ele é mais aplicável em taxas específicas, como, por exemplo, a taxa de coleta de lixo, ou num preço público, tudo bem? Ou, né, no pedágio, ou, né, por exemplo, na passagem de metrô. Bom, mas eu preciso falar agora de outros princípios tributários, e o primeiro deles é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio que protege o cidadão das arbitrariedades eventuais por parte do Estado. Ele vai dizer, basicamente, que nenhuma cobrança pode ser feita em relação ao cidadão, advinda da imposição de um determinado tributo, se esse tributo, tudo bem, não existe a partir de uma lei que o crie, defina a sua alíquota, a sua base tributária e que defina como será a sua cobrança. É o princípio básico
da legalidade. Ou seja, nenhum tributo pode ser imposto sem que a lei, né, que tenha o criado defina a sua criação, a alíquota, a base tributária e a forma de arrecadação. Perfeito? Olha para cá. Nenhum tributo pode ser criado ou cobrado sem que uma lei específica o autorize. Essa regra protege o cidadão contra uma cobrança arbitrária, garantindo transparência e segurança jurídica. Princípio da equidade, né, horizontal e vertical, que a gente já falou aqui, né? Equidade horizontal, pessoas com a mesma capacidade econômica devem pagar o mesmo valor em tributos. Por exemplo, 2 trabalhadores com o mesmo salário devem ter a mesma carga tributária, considerando ceteris paribus apenas a renda. Equidade vertical, quem tem capacidade econômica maior deve contribuir mais, enquanto os menos favorecidos pagam menos, promovendo, portanto, justiça social, redução da desigualdade socioeconômica. Princípio da progressividade tributária, que está muito ligado ao princípio da capacidade contributiva e à ideia da equidade horizontal e vertical. É preciso que a gente se lembre que nenhuma imposição de tributação tem o caráter de penalidade do agente econômico. Porém, a tributação ela deve servir para arrecadar recursos para o financiamento da atividade estatal, mas também para promover equidade social, justiça social. E aí a progressividade tributária entra. Ela é praticada em todos os países centrais, ditos desenvolvidos. Estados Unidos, Canadá, todos os países da União Europeia, Austrália, Japão, Nova Zelândia. A gente vai poder observar que a progressividade tributária estabelece exatamente isso, que os estratos de renda, patrimônio e consumo mais elevados devam pagar mais tributos, permitindo então a desoneração dos estratos de baixa renda, contribuindo então para a redução da desigualdade socioeconômica. No Brasil, infelizmente, o que nós temos até agora, antes da implementação da reforma tributária, é um sistema altamente regressivo, que ao longo da história contribuiu para o abismo social que o nosso país vive, com uma forte desequilíbrio de renda entre, né, o grupo mais rico e a população mais pobre. Dados do IBGE, por exemplo, mostram que 10% das famílias mais ricas do Brasil detêm 44% da renda nacional. O Brasil está, então, entre os 5 países de maior desigualdade socioeconômica no mundo. Ok? Olha para cá. Os impostos devem ser estruturados para que as alíquotas aumentem conforme a renda e riqueza do contribuinte cresce. Impostos de renda são exemplos clássicos, com taxas maiores para rendas mais altas. A progressividade reduz desigualdade, garantindo que quem tem mais recursos contribua proporcionalmente mais. Princípio da simplicidade. O princípio da simplicidade é que ninguém gosta de pagar tributos, tudo bem? Então, sabendo disso, na medida do possível, eu tenho que ter que a imposição do tributo, a forma de arrecadação, as regras que regem aquele tributo devem ser plenamente compreensíveis pelo cidadão comum, criando, portanto, um sistema simples, né, de ser compreendido, simples de ser fiscalizado, simples de ser recolhido aos cofres públicos. Então, esse é um princípio básico, né, de desburocratização, de simplicidade tributária. Olha para cá. O sistema tributário deve ser fácil de entender e aplicar, com regra clara, procedimento simples, tanto para o governo quanto para o contribuinte. Um sistema simples economiza tempo e reduz erros.
Outro princípio importante é o princípio da neutralidade. E aqui há um problemão, né? Porque o princípio da neutralidade, ele diz que, na medida do possível, a imposição do tributo não deve alterar a maneira pela qual os agentes econômicos livremente alocam a sua renda. Professor, isso quer dizer o quê? Que eu e você, ao recebermos os nossos salários, a gente aloca esse dinheiro da maneira como nós desejamos. Então, eu posso pagar, né, a prestação da casa própria, eu posso pagar a prestação do carro, posso pagar a viagem, posso pagar a gasolina, energia elétrica, comprar roupa, alimento e por aí vai. Isso é como o agente econômico livremente aloca a sua renda. O problema é que a imposição da tributação tira a renda do agente econômico. E, por um outro lado, ela pode influenciar esse agente se ele consome mais ou menos de determinado bem. Exemplo, o Brasil tributa pesadamente, né, a cadeia do tabaco, cigarro, charuto, cachimbo e assemelhados. E a pergunta é, por quê? Porque esse consumo desse bem, tabaco, ele gera uma externalidade negativa. Como assim, professor? Óbvio que o objetivo de cada tabagista é satisfazer a sua própria necessidade e desejo. Não é danificar o pulmão alheio, tudo bem? Aliás, eu ouso dizer que, se ele pudesse, o objetivo não era danificar nem o próprio pulmão. O grande problema é que, quando eu tenho o consumo do tabaco, isso acaba causando externalidade negativa, porque eu pioro o bem-estar de outrem, quem está no entorno, né, do tabagista, que vira fumante passivo. E há um outro problema. 75% daqueles que têm doenças criadas ou agravadas pelo consumo do tabaco se tratam no sistema público de saúde, no SUS. E aí, qual é o problema? A decisão de fumar tabaco é individual, mas o ônus, ele é coletivo. Então, diante disso, o governo impõe uma pesada carga tributária sobre o tabaco para desestimular o seu consumo. Observe, então, que, embora a tributação não deva ser utilizada para penalizar quem quer que seja, ela pode servir para estimular ou desestimular determinada atividade econômica. E aí, o princípio da neutralidade vira fumaça, porque, na verdade, o Estado ele não tem um compromisso só com a questão da eficiência econômica. Ele tem um compromisso com o bem-estar coletivo. Ele tem um compromisso com a equidade. Ele tem um compromisso com aquilo que nós entendemos como justiça social. Então, muitas vezes, o governo sacrifica o princípio da neutralidade para alcançar lá maior equidade, maior justiça social, reparar externalidade, né, negativa, incentivar externalidade positiva. Tudo bem? Olha para cá. O tributo não deve distorcer a decisão econômica de como investir, o que consumir ou como produzir. O sistema deve ser neutro, sem favorecer ou prejudicar setores específicos. Um sistema neutro é como um árbitro imparcial, que, em tese, promove liberdade econômica e eficiência sem interferir nas escolhas do mercado. Bom, vamos ver então, pessoal, né? Como é que essa questão caiu em prova. Nossa primeira questão de 2023 para a CESP, para a Cefim de Fortaleza, perguntou assim: a tributação, base da arrecadação dos entes governamentais, é um importante tópico de finanças públicas. Acerca desse tema, julgue o item a seguir. O princípio da equidade tributária, que estabelece que a distribuição do ônus tributário deve ser equitativa entre os indivíduos de uma sociedade, é incompatível com a aplicação de uma alíquota progressiva. Exatamente o contrário, né? A equidade horizontal e vertical é que dá embasamento, sobretudo na equidade vertical,
para a ideia da progressividade tributária, onde os estratos, né, de maior renda, consumo e patrimônio pagam proporcionalmente mais. Portanto, quando ele diz que é incompatível, a alternativa está claramente errada. Próxima questão. Questão de 2025, para Cefaz do Rio de Janeiro, auditor fiscal, perguntou assim: no debate sobre justiça tributária, equidade e eficiência econômica, é essencial a compreensão dos efeitos práticos da estrutura dos tributos diretos e indiretos. Considerando a afirmativa precedente no contexto da realidade do sistema tributário brasileiro, assinale a opção correta em relação à análise técnica sobre os efeitos redistributivos dos tributos. Vamos lembrar, o que é um tributo direto? É aquele em que há coincidência entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, ou seja, aquele sobre o qual incide o ônus do pagamento da tributação e quem tem o dever de recolher esse tributo ao cofre público. Por um outro lado, nós temos o tributo indireto, aquele em que não há a coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito. Nesse caso, eu tenho que o contribuinte de fato é um agente e o contribuinte que deve recolher aquele tributo ao cofre público é outro agente. No primeiro caso, dos impostos diretos, o exemplo claro é o IPTU, o IPVA, o Imposto de Renda à Pessoa Física. Nesse caso, esses tributos contribuem na progressividade tributária para a redução da desigualdade socioeconômica, permitindo, portanto, maior justiça social. Já o tributo indireto é um tributo marcado pela regressividade tributária. Ele tende a pesar mais no bolso da população de baixa renda. Bacana? Então, olha para cá. A distinção entre progressividade e regressividade perdeu relevância diante da complexidade fiscal contemporânea, tendo sido substituída pelo critério de arrecadação eficiente e equilíbrio orçamentário. Errado, né? Observe lá que a distinção entre progressividade e regressividade não perdeu relevância. Ele é um dos temas fundamentais de justiça tributária. Tudo bem? Alternativa incorreta. B. Tributos diretos são sempre progressivos, pois possuem uma estrutura de alíquota escalonada por definição, que garantem a justiça fiscal e a redução da desigualdade. Observe que o tributo direto ele é marcado em grande parte por uma progressividade tributária. Agora, dizer que eles são sempre progressivos está incorreto. A gente vai poder observar determinados tributos, por exemplo, dentre eles o IPTU, que muitas vezes não atende ao critério da progressividade tributária. Ou seja, muitas vezes os agentes mais abastados encontram-se, né, em áreas mais afastadas dos grandes centros e pagam proporcionalmente menos IPTU. Então, dizer que ele é sempre progressivo está incorreto. A neutralidade dos tributos indiretos no Brasil é garantida pela ampla aplicação do princípio da não cumulatividade e pela uniformidade da alíquota sobre todos os bens de consumo. Primeiro, óbvio, né? Tributo indireto não é marcado pela neutralidade, e sim pela regressividade tributária. Está errado. Depois dizer que ele tem não cumulatividade, está errado, e uniformidade de alíquota também. Incorreto. D. A regressividade do tributo indireto no Brasil é integralmente compensada pela atuação de transferência governamental e pelos mecanismos de devolução fiscal, como cashback tributário. Primeiro, a regressividade do tributo não é integralmente compensada por uma transferência governamental como Bolsa Família, por exemplo. Isso é uma falácia, né? E dizer que mecanismos como devolução fiscal de cashback tributário, que o Brasil ainda não tem em larga escala, também é uma falácia. Dizer que ele compensa a regressividade.
Letra E. Tributos indiretos tendem a ser regressivos, por incidirem proporcionalmente mais sobre os mais pobres, sendo essa distorção agravada quando combinada com um sistema de tributos diretos que possui brecha e privilégio estrutural, que vai permitir, em alguns casos, a redução da alíquota a pagar, como é o caso, por exemplo, do imposto de renda. Observe que esse gabarito, então, aqui é a nossa letra E, ok? Conferindo, então, primeira questão errado, segunda questão letra E, e com isso encerramos esta aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos!